Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal, tirando dúvidas, desfazendo mitos a respeito do universo missionário. Lembrando que você pode enviar a sua sugestão de tema ou a sua dúvida para o nosso e-mail sense.ai@gmail.com. Nosso canal tem tido uma boa repercussão, muitas pessoas interagindo, tirando as suas dúvidas a respeito do universo missionário. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito interessante que com certeza você já ouviu falar. Os 3 Is de missões. Pastor, os 3 Is de missões? Sim, é verdade. Talvez você já tenha ouvido falar com outras expressões, mas os 3 Is de missões diz respeito às 3 maneiras clássicas com as quais nós podemos nos envolver e nos comprometer com a obra missionária. A primeira delas é indo. Todos nós ouvimos falar da obra missionária, de que nós temos que ir alcançar o perdido a qualquer custo. Jesus Cristo nos deu a ordem na grande comissão, e aí tem o texto que muita gente conhece, de Marcos 16:15 e versículo 16 também, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém, já está condenado. E também o texto de Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, onde Jesus vai falar lá: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a tudo aquilo que já vos tenho dito. Nós sabemos que a primeira forma de nós nos comprometermos com a obra missionária é indo. Então este é o primeiro I. O segundo I de missões diz respeito à segunda forma como nós podemos nos comprometer com a obra missionária, é investindo. Nós sabemos que a oferta missionária, a oferta de missões, é a oferta que transforma a vida, é a oferta de resgate. Muitas vidas são transformadas por causa desta oferta. Aliás, é através da oferta missionária que a igreja pode se envolver com missões transculturais até os confins da terra, por exemplo. Isso não significa dizer que a igreja não possa enviar um de seus vocacionados para os confins da terra, para o campo transcultural. Por exemplo, nós vamos ver algo muito interessante lá em Atos capítulo 4, quando vai falar sobre Barnabé. Muita gente naquele episódio ali de Atos capítulo 4 e capítulo 5 foca muito a infidelidade de Ananias e Safira, mas é importante que se destaque que mais do que a infidelidade de Ananias e Safira, se destaca ali a liberalidade, a generosidade, o desprendimento de Barnabé, que a Bíblia diz que tendo ele um campo, uma fazenda, ele vende e traz para que seja depositado o valor da venda aos pés dos apóstolos, para que a obra missionária continue avançando. Esse é o segundo I de missões. O terceiro I de missões é interceder. Nós vamos ver, por exemplo, Paulo na sua carta aos Colossenses e em outros textos paulinos, onde ele vai dizer, pedir aos irmãos, orem para que me seja aberto portas de oportunidades para a pregação do Evangelho. Então, também a intercessão é uma forma da igreja se comprometer com missões além de suas fronteiras locais. Mas existem algumas situações curiosas nesse meio aí. Depois nós vamos gravar um vídeo especificamente falando sobre o ID, tá? Mas hoje eu quero falar sobre uma situação muito interessante. Há uma frase muito difundida no meio das igrejas que diz o seguinte: se você não pode ir, você pode enviar. Essa frase ela tem um perigo muito grande quando se utiliza essa frase. Por quê? Porque há muitas pessoas que, fugindo do ID, fugindo do comissionamento, de ela ser a própria resposta da oração, porque Jesus mesmo falou: rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros, trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e poucos são
os trabalhadores. Então tem gente que está orando para Jesus levantar obreiros, levantar missionários, mas ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia ele ali. Né? Ou seja, pede para Deus enviar o outro. Ele mesmo não se coloca como resposta desta oração que ele faz pedindo a Deus obreiros, missionários para a seara. Então o que acontece? É lógico que nem todas as pessoas vão ter chamado transcultural, mas todos são chamados a ir. Onde colocar a planta dos pés, o cristão ali tem a responsabilidade de ser uma testemunha de Jesus. E aí vem uma situação interessante. Muitas pessoas fugindo do ID, fugindo da responsabilidade de ser um evangelista, de ser um missionário, um anunciador das boas novas, ele oferta, não por amor, mas por desencargo de consciência. Eu já fiz a minha parte, eu já dei minha oferta de missões no terceiro domingo, então eu não preciso ir para o evangelismo, eu não preciso ir para o impacto, eu não preciso me envolver com a obra missionária. Outros ainda também têm orado e intercedido, não porque amam, porque estão comprometidos com a causa, mas por desencargo de consciência. Então, o primeiro mito que eu quero desfazer aqui: por que você não pode ir? Você morreu? Queridos, todos nós somos chamados a ir, seja aos de perto, seja aos de longe. Sabemos que a grande comissão, o ID de Jesus, é para todos. Agora, alguns especificamente terão chamados transcultural. Mas existem pessoas que acham que pelo fato de não terem um chamado transcultural, elas não precisam ir a lugar nenhum, alcançar ninguém. Pior que isso, muitos acabam ofertando ou intercedendo por desencargo de consciência. Ir, investir e interceder são as três formas que temos de nos comprometer com a obra missionária, mas eu quero te dizer que uma forma não anula a outra. Se você está cumprindo o ID, você pode interceder também. Você está intercedendo, você pode ofertar também. Você que está ofertando, você também pode cumprir o ID. Ou seja, nós podemos fazer as três coisas de maneira simultânea. E eu acho que uma das provas bíblicas a respeito disso, já que eu falei aqui de Barnabé, eu vou continuar falando de Barnabé. Barnabé, ele cumpriu o ID. Nós vamos ver lá em Atos capítulo 13, onde Barnabé ele é escolhido pelo Senhor, e em Atos capítulo 14 nós já vamos ver Barnabé em ação, ele sendo enviado pela sua igreja, né? Barnabé ele ofertou. Nós vamos ver em Atos capítulo 4, Barnabé, como eu citei aqui, ele se desprendeu da sua fazenda, né, e levou a oferta aos pés dos apóstolos para que a obra missionária continuasse crescendo. E Barnabé também orou. Nós vamos ver lá em Atos capítulo 13, Barnabé intercedendo pela obra missionária. Então Barnabé ele é um exemplo de que é possível. Se uma pessoa fez isso, imagine a igreja local, com várias pessoas com vários talentos. Claro que com certeza é mais do que possível, tanto a nível pessoal como a nível congregacional, nós nos envolvermos, nos comprometermos com missões nessas três formas: indo, investindo e intercedendo, né? Uma forma não anula a outra, tá? E só para deixar registrado, muitas pessoas têm dito assim: mas eu não posso ir. Por que você não pode ir? Você morreu? Querido, só os mortos não podem ir. Nós vamos ver Jesus falando sobre isso lá em Lucas capítulo 16. Quem já morreu não pode ser um anunciador das boas novas. Mas se você está vivo, então, meu querido, você não tem escapatória. Todos nós podemos ir, interceder e investir, independente das nossas limitações físicas, das nossas limitações financeiras, das nossas limitações espirituais. Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado, tirado as suas dúvidas e, mais uma vez lembrando, você pode enviar a sua sugestão de tema, tirar as suas dúvidas através do nosso e-mail. Estamos no Periscope, flashes ao vivo da missão, divulgue lá o nosso Periscope, curta a nossa fanpage no Facebook, Comando Resgatai. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.